Bom dia, gente. Mais uma aula de história, terceira semana que nós estamos entrando nas aulas online. Hoje nós vamos ver mais um capítulo, capítulo 5, sobre o mundo em crise. Basicamente, nós vamos ver nesse capítulo dois cenários completamente diferentes, né? Mas também de muita recessão, de muito totalitarismo, que a gente vai chamar de período entre guerras também. Então, são dois cenários, né, completamente diferentes. Vocês vão ver como o que aconteceu nos Estados Unidos com essa crise de 29. Então, nós temos aí a crise de 29 e a Grande Depressão. Então, são dois cenários completamente diferentes que se descortinavam nos Estados Unidos e em outros países da Europa, nos anos que se seguiram ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, a economia dos Estados Unidos não havia sofrido nenhum dano, né, decorrente dos combates, porque os conflitos não aconteceram em seu território, e sim em território europeu, né? Então, a Europa, ao contrário, né, saiu da guerra economicamente abalada, destruída, né, em escombros. Então, o desemprego cresceu muito, a inflação ficou galopante, desvalorizou-se as moedas, e isso causou o empobrecimento da população. Então, como a guerra havia debilitado muito grande parte do potencial industrial europeu, os Estados Unidos se tornaram o principal exportador de mercadorias do planeta. E em poucos anos, né, contudo, a prosperidade que ele experimentou, a prosperidade econômica do país, seria ameaçada, né, por sucessivas crises de superprodução. Então, nós vamos ver mais na frente o que foi essa superprodução que abalou a prosperidade econômica dos Estados Unidos. Bom, a partir dos anos de 1925, o crescimento econômico dos Estados Unidos começou a regredir, né? E para tentar reverter essa situação, o governo e os bancos começaram a oferecer créditos com o objetivo de quê? De estimular a população a continuar com o padrão de vida elevado e o consumismo. Mas essas medidas, né, foi outro problema. Foi a especulação na Bolsa de Valores. Quer dizer, o governo tenta solucionar um problema e cria outro, certo? Então, vamos ver como aconteceu o desenrolar desses fatos. Nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Que país saiu vitorioso após a Primeira Guerra? Todo mundo já sabe. Estados Unidos. Depois da guerra, né, da Primeira Guerra, 1914, 1918, os Estados Unidos emergem como a principal potência mundial e eixo de organização capitalista do século XX. Por quê? Primeira Guerra, né? Centro das finanças mundiais foram transferidas para os Estados Unidos. Enquanto as dívidas internacionais da Europa aumentavam, porque os europeus, de credores, eles passaram para devedores. E os Estados Unidos tornariam-se os primeiros credores do mundo e os maiores. Dependiam menos do comércio exterior, não estavam tão interessados ao contexto mundial, tinham inclinações protecionistas e não se alinhavam entre os partidários do mercado livre, do comércio livre, né? Então, no fim dos anos 20, aquela euforia da economia, né? Eles achavam que era uma plena euforia econômica. O que era isso? Os Estados Unidos achavam que tinha varrido a pobreza do seu mapa, né? Eram os anos dourados deles, né?
os anos de muitas compras, de muita euforia mesmo. A agricultura era tida como a mais mecanizada do mundo. E por isso ela inundava de alimentos os mercados internos e externos. As indústrias funcionavam a todo vapor, transformando as pessoas comuns, principalmente as de classe média, em consumidores compulsivos. Você comprava uma coisa hoje, se saísse outra moderna amanhã, você já comprava. Ainda hoje nós temos pessoas compulsivas. Compra um celular, aí sai outro com aquelas coisas melhores, com as resoluções melhores, já compra outro. Então isso é consumidor compulsivo. Então era uma verdadeira loucura, né? O The American Way of Life, né? Mais ou menos isso. Não sou muito boa no inglês, não. Mas nem os norte-americanos estavam mais aguentando o American Way of Life. Por quê? Porque era coisa demais, era muitos produtos, todo dia novidade, todo dia. Você comprava uma geladeira, amanhã você já podia comprar outra, você comprava um carro, depois você comprava outro, você comprava uma enceradeira, você comprava um ventilador, tudo ia se modernizando rápido demais. Estava inundando, né? Não só o país, mas também o mundo. Só que aconteceu a crise de 29. Por quê? Os americanos, com essa euforia, né, de riqueza, de consumismo, eles esqueceram que a Europa estava se reconstruindo, né? E aí começou a comprar menos deles. Então, o estilo de vida americano estava fadado ao seu final, né? Era um fantasma que estava começando a aparecer nos Estados Unidos. Então, nessa época, 29, a melhor forma de ganhar dinheiro era investir em ações nas bolsas de valores. Vocês compravam uma ação a preço baixo, 2 dias, 3 dias depois, uma semana depois, você vendia a preços exorbitantes. Então, isso as pessoas enriqueciam facilmente e investiam cada vez mais. Só que em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira negra, houve uma queda nos preços das ações. E inúmeras empresas e bancos foram à falência, né? Iniciava-se assim a Grande Depressão. Falia-se bancos nos Estados Unidos, 4 bancos por dia, né? Mas foi que levou a essa Grande Depressão? Crise de superprodução. Nem as pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam mais, muito menos as de outros países. Então, isso era superprodução. Produzia-se mais do que a capacidade de consumo. Concentrava-se os investimentos dentro do próprio país, diminuindo os empréstimos. Dificuldade dos países europeus de exportar suas mercadorias, porque eles tinham se industrializados, mas eles não tinham a quem vender, né? Porque os Estados Unidos estavam lá com as melhores tarifas, com o comércio protecionista. Então havia uma dificuldade muito grande dos países europeus em exportar as mercadorias deles. Aí houve o quê? A diminuição das importações norte-americanas. Nem eles tinham para quem vender, nem os Estados Unidos compravam. Aí começaram-se os atrasos nos pagamentos das dívidas, né? Porque se os Estados Unidos forneciam à Europa maneiras deles se levantarem, se produzirem novamente, se reerguerem, e eles se reergueram, mas eles não tinham para quem vender, porque os Estados Unidos já tinham inundado o mundo inteiro com os seus produtos. E sem dinheiro, eles não tinham como pagar as dívidas aos Estados Unidos. Entendem? Então, assim, o principal fator, a produção tornou-se maior do que o consumo. Passou-se a produzir mais e não tinha para quem vender. Não tinha quem comprasse. Então, isso gerou uma crise. E essa crise vem o quê? Os desempregos, né? As reduções na produção, e aí vem os excedentes, certo?
Aí houve a quebra da bolsa. A quebra da bolsa de Nova York. Você sabe como funcionam as bolsas de valores? Para atrair investidores, uma empresa põe, por exemplo, ações à venda na bolsa de valores, que é o local onde se negociam ações. A ação é um documento que representa a propriedade de uma parte de um patrimônio de determinada empresa. Então, numa situação ideal, se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobe. E isso beneficia quem investiu, chamando isso de acionistas. Então, caso os lucros da empresa diminuam, o preço, né, das ações também cai, prejudicando quem? Os investidores. E para reduzir os prejuízos, os acionistas procuravam vender as suas ações antes que os preços despencassem. Então, quando a oferta é maior que a procura, os preços tendem a cair. Aumentou a venda de ações, mas diminuiu a compra. As ações, como eu já disse, são títulos de propriedades negociáveis e representativos de uma fração de um capital de uma empresa qualquer, tipo sociedade anônima. O Banco do Brasil, por exemplo. Muitas pessoas têm a ação do Banco do Brasil. Ele é uma sociedade anônima, né? Tem vários acionistas. Então, o crash de Wall Street, né? O que é isso? Falta de empréstimos, redução de investimento e consumo, recessão do comércio em países industrializados, aumento de oferta nos países produtores de alimentos e matérias-primas, colapso total nos preços, né? As operações nas bolsas de valores, né, começaram a dar, né, seus sinais de falência nos anos 20. Né? Então, quais foram as iniciativas que eles fizeram para não acontecer isso? Uma deflação. O que é a deflação? A deflação é uma ação de diminuir o excesso de papel moeda que circula no país. A Casa da Moeda não tem como imprimir mais papel moeda. Aí a deflação é essa ação de diminuir isso, né? A desvalorização da moeda. Nossa moeda, por exemplo, a nossa moeda é muito desvalorizada perante o dólar, né? A adoção de medidas restritivas sobre o comércio e o capital. E o não pagamento de dívidas externas. Essas foram iniciativas para poder não entrar num colapso total. Aqui nós temos a imagem, né, dos anos 20, né, o estilo de vida americana, mas aí embaixo a gente tem uma fila de quê? De desempregado, à espera da distribuição de comida por uma instituição de caridade. Porque quando a Bolsa de Valores quebrou, essas pessoas ficaram sem ter para onde voltar, porque eles tinham investido suas terras, suas casas, seu dinheiro, e os bancos fecharam as portas, né? Então, a maior parte das empresas ficou muito endividada, né? Porque elas produziam muito, vendiam pouco, enquanto os preços das ações não paravam de subir e outras não paravam de cair. Então, criou-se assim uma situação contraditória, que cedo ou tarde, né, entraria num colapso, né? Por quê? Porque, por um lado, os investimentos crescentes na Bolsa faziam os preços das ações subirem rapidamente, mas muitas empresas dessas ações, elas estavam à beira da falência, e foi o que aconteceu. O crash da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 29, né, fizeram com que os preços das ações na Bolsa de Nova York sofressem uma queda muito grande, uma queda vertiginosa, né? E de uma hora para outra, milhares de acionistas perderam tudo, perderam enormes
somas de dinheiro, inúmeras empresas faliram, as pessoas ficaram desnorteadas, sem ter para onde voltar, desorientadas. Essas fotos são fotos verídicas da época, né? Pessoas ficaram desoladas, não tinham para onde ir, não tinham o que comer, né? A consequência foi danosa, né? As pessoas recorriam para os bancos fechados, porque tinham falidos, né? Então, os efeitos na crise se estenderam na maior parte do mundo durante as décadas, até as décadas de 30, né? A consequência maior dessa crise foi o desemprego. Sem ter para quem vender, com os produtos estocados nas prateleiras, você não tinha como pagar os trabalhadores. Então, a solução era demissão. Então, nessa época, calcula-se que quase 15 milhões de pessoas foram desempregadas. Vejam aí as fotos da época. Muitas filas nas portas de banco, as pessoas atrás de ver seus investimentos, de tirar seu dinheiro, né? E você vê que era uma loucura, né? As pessoas, a população desempregada, uns foram trabalhar em outros empregos, né? Subempregos, né? Foi uma verdadeira loucura mesmo, né? E as consequências, como eu já disse, foi uma consequência muito danosa, né? Que esses efeitos da crise fizeram, prejudicando e fragilizando as economias no pós-guerra. Porque, vejam bem, essa crise, ela abalou o mundo, né? Até coloquei isso aqui, que é engraçado, que a pessoa se aperfeiçoa, faz curso de inglês, faz curso de espanhol, e o outro vai e pergunta se isso facilita na hora de procurar emprego. Ele diz que, de certa forma, facilita. Mas quando ele chega na porta, né, não há vagas, não há emprego. Então, a Grande Depressão, ela atravessou o Atlântico, né, e ela mundializou-se. O mundo ficou todo, né, ficou todo em crise. Todos os países afetados pela crise estão aí. Em 29, 30, 31, 32, né? Porque ela pegou todo mundo. Os Estados Unidos abasteciam o mundo inteiro. Se a crise for lá, então é claro, é óbvio que os países seriam afetados, né, com essa crise. E a crise social, como ficou os Estados Unidos? Bom, as principais vítimas foram a ruína dos acionistas, a falência dos bancos. 5 mil bancos faliram entre 29 e 32, falência de pequenas e médias empresas, ruína dos agricultores, da classe média. Por quê? Porque eles investiam nas bolsas de valores e pegavam esse dinheiro e colocavam no banco, né? Então, a ruína deles foi desastrosa, porque eles perderam as poupanças que eles tinham no banco. As casas, às vezes, hipotecadas, o banco tomava. O despedimento dos trabalhadores, quer dizer, muita gente desempregada. E os problemas sociais que ocorreram com isso? Aumento do desemprego, fome. O povo na Europa ou nos Estados Unidos passaram fome. Existia até a sopa dos pobres, né? E existia, que era a fome. E a miséria, que era o Roving Villas, né? Roving Villas, que era a miséria dos Estados Unidos. Aí houve suicídios, houve o aumento da criminalidade, agitações sociais, ressurgimento das práticas racistas, né? Ressurgiram todas aquelas práticas racistas, tudo que havia contra o negro, né? Nós estamos vendo agora, recentemente, com a morte, né, do George Floyd, isso é praticamente um ressurgimento dessas práticas racistas. E isso faz medo aos americanos, no meio de uma pandemia dessa. Então, a crise atingiu o Brasil? Claro. O Brasil foi atingido, sim. Como? Os Estados Unidos eram o nosso maior comprador
do nosso café. E com a crise, eles deixaram de comprar. Lembrem-se que o Brasil, na época de 30, era agrário. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também prestavam dinheiro ao Brasil, ao governo brasileiro. E com a crise, eles pararam de emprestar dinheiro. Então, lógico, claro, evidente que o Brasil também foi atingido. O que foi que eles fizeram para sair da crise mesmo? O presidente dos Estados Unidos, na época, Franklin Roosevelt, incrementou a partir dos inícios de 1933 novas medidas políticas econômicas, o que eles chamam de New Deal, que significa nova distribuição, que defendia o intervencionismo do Estado na economia, ou seja, o Estado ia intervir. Baseado em quê? Que o Estado agora ia intervir na economia, baseado nas teorias do economista inglês John Keynes. Qual era o objetivo dessa intervenção? Diminuir o desemprego para aumentar o poder de compra e, como tal, aumentar o consumo. Mas como era que isso ia funcionar? Aí o New Deal era uma intervenção do Estado americano. Quem acreditou nisso? Franklin Delano Roosevelt. Qual era o objetivo? Minimizar os efeitos da crise nos Estados Unidos e conter as manifestações populares. E só existia uma saída. E as principais ações eram essas: regulamentação do sistema financeiro, como realizando obras públicas, subsídio à construção civil, ou seja, ampliando o emprego público, e a cobrança de impostos sobre as grandes fortunas, que foi quando eles sindicalizaram os trabalhadores. Por hoje é só, mas ainda não terminou, porque o pior ainda está por vir. Aguardem e vamos aos nossos trabalhos.